Olá, gente boa, tudo bem? Meu nome é Leonardo Duarte e nessa videoaula é uma videoaula de um curso que eu estou montando sobre o AD, o Active Directory, um curso avançado. Essa aula eu vou falar um pouquinho sobre Group Policy WMI Filter. Você vai ver a importância desse recurso pouco explorado pelos administradores aí do ambiente Microsoft. Então fica aí, espero que goste. No final, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixa de curtir nossa página no Facebook. Então, let's go, vamos lá. Política de grupo, filtro WMI. Os filtros WMI permitem determinar de forma dinâmica o escopo dos objetos da diretiva de grupo, ou Group Policy, ou GPO, que nós assim chamamos, com base em atributos do computador de destino. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que eu vou aplicar uma determinada GPO se aquela GPO atender uma determinada condição. Em outras palavras, com filtro eu posso dizer o seguinte, eu quero que essa GPO se aplique somente a sistemas operacionais com Windows XP, que tenham acima de 512 MB de memória e que tenha, por exemplo, nesse exemplo aqui do slide, um espaço em disco com 10 GB livre de espaço em disco. Então, o WMI me dá essa maior flexibilidade, ok? Então, você vai começar a entender aí a importância disso no dia a dia. Quando uma GPO que está ligada a um filtro WMI é aplicada no computador de destino, o filtro ele é avaliado no computador de destino. Se o filtro WMI for avaliado como falso, ou seja, se aquele computador de destino não atender o filtro, a GPO não é aplicada. Exemplo, eu crio um filtro para a WMI que eu quero aplicar uma GPO em apenas computadores que tem Windows XP, por exemplo. Se aquele computador de destino tiver Windows 7, essa GPO não é aplicada porque o filtro lá eu especifiquei que eu só quero que aplique em computadores com Windows XP. Então, caso o filtro se o filtro for avaliado como falso, a GPO não é aplicada. Se o filtro for avaliado como verdadeiro, a GPO é aplicada. Desafio número 1: organizar os objetos no AD. Por incrível que pareça, uma das coisas que eu sempre falo, reforço com meus alunos se os seus objetos não estiverem organizados, você vai ter problema na hora de aplicar, principalmente as GPOs. Eu não sei se você sabe, por exemplo, no nosso laboratório, só para você entender, nós temos uma máquina com AD, que é essa. Então o objetivo dessa videoaula não é instalar o AD já está instalado. Eu tenho uma máquina com Windows 7 e uma máquina com Windows XP, ok? Então olha só, no nosso desafio, o desafio é organizar os objetos dentro do AD. Então não sei se você sabe, vamos abrir aqui o AD. Essas máquinas já estão no domínio. Então quando você coloca a máquina no domínio, ela vem para esse container aqui, chamado Computers, na raiz do seu domínio dentro do AD. Então a primeira coisa que você precisa saber na organização enquanto as máquinas, objetos, computadores estiverem dentro desse container Computers, as suas GPOs de computadores não serão aplicadas. Por quê? Em cima desse objeto, eu não aplico GPO. Eu aplico as GPOs em cima dos objetos de OS, ok? Então a primeira coisa que eu preciso fazer na organização eu acabo de colocar uma máquina no domínio, eu preciso mover esses objetos dentro da minha estrutura. Para esse cenário, para ficar mais fácil o seu entendimento, nós temos uma empresa chamada Contoso, é uma empresa fictícia, é uma empresa farmacêutica que fica em Belo Horizonte e Nova York. E o escritório dessa empresa principal é Nova York, lá, Estados Unidos. Ok. Então, olha só uma estrutura. Eu tenho o domínio, eu tenho o escritório, todos os escritórios, a organização de todos os escritórios, e aqui eu tenho uma U para separar os escritórios de forma geográfica. Então a primeira coisa que você fazer é organizar os objetos. Dentro da estrutura dos escritórios, eu tenho aqui
eu tenho aqui a divisão dentro das estruturas. Então aqui em Nova York, nessa U, no caso aqui desktops, vai ser a U onde nós vamos colocar os objetos de computadores, ok? Então olha só, esses dois computadores, Windows 7 e XP, eles são objetos que estão em Nova York. Então o que eu vou fazer? Assim que eu acabar de colocar esses objetos no domínio, como já estão, eu vou mover esses objetos para dentro da U de Nova York, aqui onde eles se encontram fisicamente, ok? Então, a primeira coisa, mova os objetos para os lugares certos. Uma vez que os objetos estão organizados dentro do AD, agora sim eu vou começar a criar as GPOs. Por quê? A GPO, uma vez que o AD está organizado, eu vou organizar as GPOs e com certeza essa GPO vai aplicar com sucesso, ou a eficácia de aplicação será muito maior, ok? Uma vez que meus objetos estão organizados, o desafio 2 agora é criar os filtros WMI, ou seja, os filtros que vão ser o critério para que as GPOs sejam aplicadas. Então, como é que a gente vai criar os filtros? Vai clicar em iniciar, ferramentas administrativas, vamos abrir aqui Group Policy Manager. Aqui no gerenciador das GPOs, nós vamos clicar aqui em WMI Filters. É aqui que nós vamos criar os critérios que nós vamos anexar ou linkar nas GPOs. Aqui eu posso ter N critérios, ok? Eu vou colocar aqui alguns critérios interessantes, vou deixar na descrição desse vídeo. Mas nós vamos aqui nessa videoaula usar somente dois critérios. Um critério que identifica se a máquina é Windows XP e outro critério que identifica se a máquina é Windows 7. Então vamos dar um nome para esse filtro. Vou colocar aqui How Windows XP, ok? E nós vamos clicar aqui ADD. E nós vamos colocar aqui a query que vai identificar se essa máquina é XP ou Windows 7. Nesse caso, nós estamos fazendo o Windows XP. Então nós vamos copiar essa query aqui, que vai identificar se a máquina é Windows XP ou Windows 7. Então ele vai dar um select dentro de uma classe que tem no sistema operacional e vai procurar se ele encontra essa variável. Essa variável aqui, a versão, se for 5.1, se refere ao Windows XP. Se for, ele vai validar isso para a gente. Então vamos clicar aqui em Apply e salvar. Ok. Agora o que nós vamos fazer? Criar um novo filtro. Vamos colocar aqui para Windows 7. Todos o Windows 7. Vamos clicar aqui em ADD. Vamos abrir o arquivo. Vamos copiar aqui a string que vai nos falar se é o Windows 7. O que fala que é o Windows 7 é o 6.1. Vamos clicar aqui, ok. Salvar. Então, o que nós acabamos de fazer? Nós acabamos de criar os dois filtros necessários para identificar o tipo de sistema operacional que nós vamos trabalhar, ok? Desafio número 3, criar as GPOs. Agora que nós criamos os filtros, nós vamos criar agora as GPOs. Então, vamos fazer, vamos aqui clicar no Group Policy Manager e agora nós vamos criar as GPOs. Então, nós vamos criar aqui a GPO, clicar aqui em Group Policy Objeto, novo, e nós vamos digitar aqui GPO. E aqui eu vou mostrar uma organização que eu uso, que talvez, se você quiser usar também, pode ser bastante interessante. Então, uma nomenclatura que eu uso é o seguinte, GPO traço. Primeira coisa, essa GPO é uma GPO global ou uma GPO específica? Exemplo, GPO global é aquela GPO que eu considero que eu vou usar essa GPO em mais de um escritório. Ou seja, eu quero usar essa GPO em Nova York e em Belo Horizonte. Então, é GPO global. Vou colocar aqui global. Ok? Essa é uma GPO de usuário ou uma GPO de computador. Ou seja, o objeto fim dessa GPO é o usuário ou a máquina? No caso, é a máquina. Então, vou colocar comp. Então, GPO global comp.
E agora eu vou falar qual que é o objetivo dessa GPO. O objetivo dessa GPO, por exemplo, é desabilitar o Firewall. Então, disable Firewall. E aqui eu vou colocar, poxa, Windows 7 ou XP. No caso, vou colocar aqui W7. Então, o objetivo dessa GPO é global, desabilitar o Firewall do Windows 7. Então, vamos clicar aqui, OK. E vou fazer a mesma coisa, vou copiar esse nome aqui, e vou criar uma outra GPO aqui para desabilitar o XP, ok? Então essa é só a descrição. Veja aqui que na GPO, vou clicar aqui em detalhes, não tenho aqui, settings, não tenho nada configurado na GPO aqui, nem nessa do XP. Bom, premissa básica. Quando você cria uma GPO, a GPO só tem eficiência, só tem eficácia quando você aplica essa GPO em cima de algum objeto. Enquanto você não fizer isso, a GPO vai ficar esperando a sua ação. Ela não vai fazer absolutamente nada enquanto você não linkar essa GPO em cima de algum objeto. Como eu disse, agora que o nosso AD está organizado, nossa estrutura, nós precisamos linkar essa GPO nos objetos, ok? Então nós vamos clicar aqui em Contoso, BH e Nova York. Vamos expandir aqui as OUs. Bom, a GPO global do Windows 7 ela vai aplicar em cima da OU, ela vai aplicar no escritório de Belo Horizonte e no escritório de Nova York. Então, consequentemente, eu tenho que linkar essa GPO aqui do Windows 7 nessa OU e tenho que linkar essa GPO do Windows 7 também nessa OU. A do XP da mesma maneira, vou clicar aqui em linkar o Windows XP e vou linkar aqui também a GPO do Windows XP. O que eu estou fazendo? Estou linkando, estou autorizando essa GPO a ser executada no escritório de Belo Horizonte em cima dessa AU de computadores, em cima da AU de computadores de Nova York. Ok. Então você aprendeu aí como criar a GPO e como linkar a GPO. Só que até agora essa GPO ela não tem nenhuma configuração, ou seja, ela não vai fazer absolutamente nada, porque nós não colocamos nenhuma configuração para fazer, ok? Agora vamos configurar, vamos aplicar essa configuração. A primeira coisa que você precisa saber é, aqui em cima da GPO já está mostrando onde ela está linkando, do Windows 7 está linkando em Belo Horizonte, Nova York. Em detalhes é uma coisa muito importante, ou seja, aqui em detalhes vai mostrar o status da GPO. Olha só que interessante, vamos clicar aqui, está mostrando que tanto a configuração de computador como de usuário está habilitada nessa GPO, mas presta atenção, essa é uma GPO de computador, então não faz o menor sentido eu deixar habilitada as opções de usuários nessa GPO. Por quê? Uma GPO que só está linkada em objetos que são objetos de computadores, ok? Segundo, nessa GPO eu estou filtrando ela por computador, então não faz sentido eu deixar a opção de usuário habilitado nessa GPO. Ou seja, quando você faz isso, você está otimizando a sua aplicação de GPO, ou seja, ela vai processar mais rápido, ou seja, eu estou direcionando ela numa UU onde só tenho computadores, estou deixando habilitado somente as configurações de computadores nessa GPO, ok? Então vamos fazer a mesma coisa com o Windows XP aqui, a GPO do Windows XP, ok? Eu não quero usar nada de configuração de usuário, quero apenas usar as configurações de computador. Agora aqui ainda na GPO do Windows 7, eu vou clicar em editar essa GPO. Aqui ele vai trazer aqui a raiz dessa GPO para a gente. Vou clicar aqui em Policies, vou clicar aqui em Windows Setting. Nesse vídeo nós vamos usar essa opção aqui do script de startup. O script de startup nada mais é, quando a máquina estiver ligando, eu vou executar alguns scripts enquanto a máquina estiver ligando, antes daquela tela de Ctrl Alt Del para o usuário. Então vou clicar aqui em Startup e veja que eu não tenho nenhum script aqui de startup, nenhum script que vai executar durante a inicialização do sistema operacional. Essa GPO é do Windows 7. E qual que é o nosso objetivo? É desabilitar o firewall
de acordo com o critério lá do WMI. Então, o que nós vamos fazer? Eu não tenho nenhum arquivo aqui. Nós vamos adicionar um arquivo. Então, para isso, nós vamos clicar aqui em Show Files. Ele vai mostrar o destino aqui dessa GPO. Então, o arquivo precisa estar aqui. Então, neste caso, olha só. Nós temos aqui o arquivo, o script que desabilita o Firewall Windows 7. Então, esse script aqui vai desabilitar todos os perfis do Firewall Windows 7. Perfil de domínio, perfil particular, perfil rede pública. Então, vamos clicar aqui, copiar, colar aqui, certo? Vamos fechar e agora nós vamos adicionar aqui esse arquivo. Então, veja que ele está aqui, vamos clicar e vamos desabilitar aqui o Firewall do Windows 7. Vamos anexar o script desabilitar o Firewall do Windows 7 aqui. Ok. Vamos fazer a mesma coisa com XP. Iniciar, editar e nós vamos agora navegar aqui em Policies, Windows, Startup, vamos clicar em Show Files. Aqui não temos nenhum arquivo, vamos agora copiar o script que desabilita o Firewall Windows XP para lá, para dentro desse caminho, ok. E vamos clicar aqui em adicionar, browser, vamos clicar em adicionar. Ok, adicionou. Vamos clicar em Apply, Apply. Agora vamos clicar na GPO do Windows 7, em Settings, veja que agora apareceu o script que nós anexamos. A do XP também vai aparecer o script do XP. Pronto, você criou a GPO, você linkou a GPO e você personalizou a GPO, ok? Nosso último desafio agora é linkar os filtros WMI nas GPOs que nós criamos. Então, para isso, nós vamos clicar, abrir lá o grupo Policy Manager. Ok. E agora, o que nós vamos fazer? Na GPO do Windows 7, do Firewall, nós vamos clicar aqui na opção WMI Filter, aqui embaixo, e vamos escolher o destino, ou seja, quero que essa GPO se aplique somente a computadores com o Windows 7. No XP, nós vamos fazer a mesma coisa, WMI Filter, vamos escolher o Windows XP, ok? Agora nós vamos nas máquinas que tem o Windows 7 e o Windows XP nesse laboratório. Aqui no Windows XP vamos verificar se a máquina aqui está com o Firewall ativado. Nosso objetivo é desativar o Firewall, então veja que o Firewall está ativo na rede de domínio particular e na rede pública. Nosso objetivo é identificar se essa máquina é Windows 7 e a GPO desativar de acordo com o filtro WMI rodando aquele script que nós fizemos. No Windows XP nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos ficar aqui em painel de controle, Windows XP, veja que o Firewall está ativo. Então o que nós vamos fazer? Agora vamos fazer o teste, né? O critério é a máquina já está no lugar, então vamos agora reiniciar os computadores. Vamos reiniciar aqui o Windows 7 e vamos reiniciar aqui o Windows XP. Ok. Vamos esperar eles reinicializarem aqui. Vou logar aqui no XP. Ctrl Alt Del. E vamos ver no XP se a GPO aplicou no XP. Vamos clicar aqui em Control Panel. Iniciar Control Panel. Windows Firewall e veja que o Firewall ficou off, ou seja, funcionou aqui no XP, identificou e aplicou o script. Aqui no Windows 7, vamos logar no Windows 7 e vamos aqui, painel de controle, sistema de segurança, Firewall, e veja que aqui, ó, Firewall foi desativado na rede de domínio, na rede particular e na rede pública também. Veja que interessante. Então, o filtro você vai poder usar, aí vai ser de acordo com a sua criatividade. Vamos tentar colocar mais uma coisa aqui. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver o que nós podemos utilizar aqui. Vamos criar uma pasta. Vamos criar uma pasta no Windows
Se for Windows 7, cria uma pasta temp 1 Windows 7. Se for uma pasta um XP, vai criar uma pasta XP. Então vou pegar aqui minha base de scripts. Nós temos aqui, vou pegar aqui projetos, vamos pegar scripts. Vamos fazer mais uma prática aqui. Eu vou disponibilizar esses scripts para vocês. Nesse script aqui, create folder, ele vai criar uma pasta, ele vai verificar se existe a pasta settemp, vai para o fim e sai. Se não existe, cria a pasta aqui para a gente, ok? Então, o que nós vamos fazer? Mesma coisa, pegar esse script aqui, abrir a GPO do Windows 7, editar, vamos lá, fazer a mesma coisa, Windows, vamos clicar aqui em Show Files, veja que só tem aqui o script do Windows 7, vamos copiar esse script para cá, certo? Vamos fechar e vamos adicionar esse script aqui. Então vamos criar folder aqui. Então veja que agora, para inicializar, eu tenho dois scripts aqui, certo? Vou fazer a mesma coisa com o Windows XP. Então vamos pegar esse script aqui, vou clicar em Policy, Startup, Show. Vou copiar aqui, vou adicionar, Browser, Create Folder, ok. Vamos ver aqui, ó. Veja que no meu Windows 7, no C2 pontos, eu não tenho aqui, eu tenho uma pasta temp, vou deletar essa pasta. O XP, você tem uma pasta temp aqui. Eu já tinha feito uns testes antes de gravar esse vídeo, então vou deletar a pasta aqui, ou seja, deletei. Então tem que ser criada uma pasta na hora que a gente reiniciar as máquinas. Vamos reiniciar as máquinas. Vamos reiniciar as máquinas aqui. Então vamos esperar enquanto as máquinas vão reiniciar. Então o objetivo desse script é desabilitar o Fire agora e criar uma pasta dentro do C2 pontos de cada uma das estações. Então vamos esperar. Então veja enquanto a máquina inicializa. Aqui vai depender da sua criatividade. Aí é você ser criativo, você explorar os WMI, filtro, você pode criar critérios. Se a máquina tem uma certa quantidade de memória, se não tem uma certa quantidade de memória. Então vai depender da sua criatividade, ok? Então vamos lá. Vamos logar aqui no Windows 7. Vamos esperar ela guardar aqui enquanto inicializa. Então vamos logar aqui no Windows 7. Vamos logar aqui. Vamos lá. Vamos logar aqui. Então vamos entrar no Windows Explorer. Aqui no Windows, no C2 pontos, vamos esperar ele abrir e veja que a pasta tempo foi criada aqui, ó. A hora foi criada agora. Vamos clicar aqui no XP. Vamos logar aqui no XP. Então vamos ver que o XP, a pasta tempo foi criada. Então